Bem, boa tarde a todos. Espero muito sinceramente que estejam todos bem, né? Serei breve nessas minhas palavras, porque a gente veio aqui para ouvir os nossos dois convidados, né? Minhas primeiras palavras são de acolhimento. Quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos a essa que é a nossa primeira live, que a gente intitulou de FEAC e Sociedade, né? E, em segundo lugar, eu queria assim, expressar em meu nome e no nome da Daniele, que compomos a diretoria da FEAC, a nossa gratidão, em especial aos dois convidados, não é? Porque disseram o seu sim e permitiram dividir aí 1 hora do seu tempo com a gente sabe como o tempo é precioso e como o custo de oportunidade do tempo de vocês é muito valioso, tá? Essa live aqui, aproveitando essa onda, né, atual, essa vibe de reuniões virtuais, ela surgiu como uma demanda dos nossos professores em algumas reuniões passadas. E aí, nós somos uma faculdade de business, né? E a gente acredita que os nossos professores, que nós vamos ser muito demandados nesse futuro próximo com essa crise econômico-social. E aí, a professora Cláudia Burrara estava uma vez partilhando conosco que, por um lado, a gente tem um privilégio que os médicos, por exemplo, não tiveram, de se preparar para quando forem demandados. Porque a gente vai para a nossa linha de frente nessa crise econômico-social. Mas a gente precisa se preparar e a gente tem um tempo para isso. E eu acho que a melhor forma de um professor se preparar é a gente estar aqui para humildemente aproveitar esse momento para aprender com os nossos convidados, para refletir, para se reciclar, né? É uma oportunidade que a gente volta a ser aluno, né? Sempre muito bom ser aluno. E a gente pensou em ouvir a cada semana acadêmicos como nós, mas principalmente empresários e policymakers, porque eles vivem a vida real, eles estão fora dos muros da UFC, e a gente precisa entender um pouco melhor como é que funciona essa vida real, né? Antes de apresentar os convidados, eu gostaria de apresentar rapidamente a FEAC, né? Nós somos uma faculdade de business da UFC, temos aí mais de 80 anos de história, atualmente 6 cursos de graduação, 4 programas de pós-graduação, somos 130 docentes, 45 técnicos, 2.900 alunos de graduação aproximadamente, mais uns 300 de pós-graduação, né? Então, todos nós aqui e outros que vão poder assistir a esse programa gravado, assim como toda a comunidade da UFC, vai poder acessar essa live e não só a comunidade FEAC, né? Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Beto Student, presidente da BSPA Incorporações e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. O nosso segundo convidado é o Giovanni De Villacqua, um egresso da nossa casa, da FEAC. Ele fez graduação em administração, mestrado em economia conosco e depois doutorado em economia pela UNB. E ele está atualmente no SEBRAE Nacional como analista técnico e coordenador nacional de projetos, né? A gente vai começar pelo Dr. Beto Student. Dr. Beto, muito obrigado por estar aqui conosco. Queria pedir que o senhor fizesse suas considerações iniciais, né? Considerando aí a sua ampla experiência diante não só desta crise, mas de outras crises, né? Nacionais ou mundiais. E queria, assim, saber se é possível partilhar conosco se a construção civil já está pensando aí nos protocolos quando dessa reabertura da construção civil aqui no nosso estado. E é só para dizer para o senhor, né, um spoiler, num projeto que a UFC fez para entregar para o comitê do governo, a nossa opinião é que o primeiro setor que precisa reabrir no que a gente chama de D0 é a construção civil. Roberto, muito obrigado. Acho que o seu microfone está desligado, desculpa. Liberou? Bom, primeiro pensava que ia encontrar o Paulo. Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade que você está me dando para poder conversar com todos os companheiros aqui do seu grupo. Eu pensava que ia encontrar um professor já com cabelos brancos, e estou encontrando um jovem
que deve ser uma máquina, um dínamo de inteligência, né, que está aí tentando remodelar o Brasil, remodelar nossas práticas, tentando interagir a sua inteligência com todos nós, que eu acho que é a grande virtude de quem sabe é exatamente fazer o que você está fazendo, e encontrar também o nosso Giovanni, que é cearense, tá lá em Brasília, trabalha no Sebrae. O Sebrae é um organismo importantíssimo para a pequena empresa brasileira, para a microempresa, dando formação para todos. Bom, você perguntou primeiro para mim como é lidar com a crise desse tamanho. Eu quero dizer para você que eu estou há 50 anos nessa batida empresarial. Tive a oportunidade, graças a Deus, de passar por vários momentos agudos na nossa economia. Assisti inflação de 84% no mês, assisti congelamento de preço, assisti tudo que foi difícil, e cada momento de dificuldade, um momento de prosperidade a posteriori. Sempre nós tínhamos uma forma genial de superar aquele momento agudo e acabava todo mundo se saindo muito bem. Então, eu sou fruto desse Brasil do futuro. Esse futuro que está sendo sempre atropelado por crises exorbitantes. Dessa vez, atropelado por um momento que nós vimos passando, que é o momento da desarmonia, da corrupção, da desaceleração da atividade econômica. E quando a coisa começa a se desenhar positivo, vem um fato relevante, global, que não depende da gente, vem lá da China, passando pela Europa, Estados Unidos, e desembarca aqui no Brasil de forma devastadora. Então, essa minha experiência é uma coisa surpreendente, porque em 30 dias nós estamos com uma postura totalmente diferente. Eu estou conversando com você da minha casa, e você também está na sua casa, todos os outros estão nas suas casas, um ambiente totalmente diferente, a gente tentando solucionar, conviver com o momento agudo da economia. Eu vejo um momento difícil, viu, Paulo, para todos nós, que a gente vê uma desaceleração abrupta, porque se fosse uma desaceleração anunciada, até que a gente ia adaptando lentamente os nossos negócios, diminuindo, mas de repente foi como se um trem batesse numa parede em alta velocidade. Isso tem nos trazido grandes preocupações. Primeiro, a preocupação por não sabermos como é daqui a 10, 15, 20, 30 dias, 60 dias, 90, 6 meses. A gente sabe como é que vai ser amanhã, talvez. Mas você veja que todo dia nós estamos entrando num momento de maior aprofundamento dessa crise. O desconhecido está vindo à tona. E acho que nós vamos sofrer bastante, mas acho também que o brasileiro está dando sinais, tirando o aspecto político, tá certo? Tirando o aspecto político, nós, enquanto empresários, acho que nós estamos fazendo um trabalho legal, bacana. A universidade também está dando a sua grande contribuição, que eu acho que é um pilar importantíssimo da sociedade, exatamente a universidade, por intermédio dos seus gênios, das suas cabeças, dos seus cérebros. Tirando o problema político, eu tenho a impressão que a gente poderia navegar com maior desenvoltura. Então, vejo que nós estamos dando um mergulho de alta profundidade, fazendo um trabalho grande para poder botar a cabeça fora daqui a 4 meses e respirar e dizer, olha, tivemos oxigênio para fazer essa travessia. Agora chegando, vamos começar a navegar. É assim que eu estou enxergando o momento, não estou com tristeza, estou apenas tentando me exercitar no que diz respeito à minha cabeça, no meu cotidiano, tendo alguma coisa importante para fazer, e tenho feito muita coisa, para poder fazer esse mergulho com sabedoria. Mais ou menos por aí, Paulo. Doutor Beto, muito obrigado por essas primeiras palavras. Vamos ouvir aqui agora um pouquinho o Giovanni, e aí, como eu já havia combinado com os nossos convidados, na sequência a gente passa para umas perguntinhas, né? Mas meu amigo Giovanni, doutor Giovanni, um amigo pessoal, uma pessoa pela qual muitos daqui, viu, doutor Beto, nutrem um carinho, porque ele é egresso, né, da FEAC, e tem aqui até ex-orientadores dele, né? Então ele está em casa
com certeza. Querido, feliz em lhe rever, tá? Explicitar a sua ajuda à UFC no provimento de dados que a gente não conseguiria de outra forma, e dados que estão compondo um material institucional que a UFC terminou essa semana para enviar para o comitê da crise, para o FEComércio, o governador, enfim. Então, o seu auxílio para a instituição tem sido muito grande, tá? Queríamos ouvir suas considerações iniciais e já começo te questionando como é que você vê o papel do Estado, o Estado no sentido mais amplo, né? O papel do Estado no que se refere a completar mercados, né? Ou criando incentivos para que o sistema financeiro privado, talvez via fintechs, né? Complete esse mercado, especificamente de crédito, e especialmente para as pequenas empresas, que são, assim, digamos, o meu objeto de maior preocupação, mais do que as grandes e mais até do que os autônomos, que, de uma forma ou de outra, estão sendo minimamente assistidos. Obrigado, querido. Obrigado, Paulo, a SEAC, né, a todos os professores, foi muito bom, agradeço demais aí pelo convite, né, espero poder contribuir bem aí, foi muito bom rever aí alguns professores, queridos professores, você é um deles, né, sem dúvida, né, que você sabe disso, né, então, para tentar responder as suas questões, é o seguinte, eu concordo com o que o Dr. Beto, cumprimento também o Dr. Beto aí, pela participação, né, eu concordo, né, com essa visão que ele teve, que ele está tendo aí sobre esse cenário, e o que a gente está vendo, Paulo, é que, infelizmente, né, os pequenos negócios, né, isso não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo, né, a gente está tendo contato também com algumas agências equivalentes, né, equivalentes do Sebrae aí pelo mundo, e realmente é um grande impacto aí que surge, né, na verdade, fora do âmbito do sistema econômico, né, quer dizer, um problema de saúde e que desembocou, então, numa grave crise econômica, né, e haja visto aí a quantidade de negócios que foram fechados pelo país, ou os melhores aí em operação parcial. Então, isso é um negócio que a gente se preocupa bastante, tá? Não só nós no Sebrae, por causa do nosso próprio núcleo, né, de atuação, que são exatamente os pequenos negócios. Né? E aí, só deixando bem claro aí, né, o que a gente entende por pequenos negócios no país, né, são todas as empresas com faturamento até 4 milhões e 800 mil reais. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu concordo com você, o Estado tem uma função extremamente importante aí nesse sentido de completar mercados. Não sei se é claro para todo mundo aí essa expressão de completar mercados, mas a verdade, Paulo, né, é que não existe mercado sem o Estado, né? A verdade é essa, né? A gente não pode separar isso também. E o fato de que os pequenos negócios, né, constituírem, então, a grande maioria dos negócios que existem no país, né, nossas estimativas chegam em torno de 98% dos negócios, né, das empresas formais, né, não estou nem falando da economia informal, mas só do lado formal da economia a gente tem aí a maior parte de negócios são pequenos negócios, responsáveis aí por cerca de 30% do PIB, né, mais da metade aí da massa salarial, né, normalmente é o primeiro emprego, né, de todos os nossos jovens e tal, né, então realmente tem um papel não só fundamental, mas também estrutural, né, da economia. O próprio tecido econômico, né, ele é constituído por pequenos negócios também, tá? Principalmente, tá? Então, o que a gente está vendo é que eles também foram os mais afetados. Tá? Só para você ter uma ideia, aí, por exemplo, só aí no Ceará, tá? Eu vou me deter, eu vou oscilar aí entre dados nacionais e dados locais aí do Ceará. Eu acho que pode ser mais útil aí. Por exemplo, a gente estima que aí no Ceará existem cerca de 526 mil pequenos negócios, tá? Considerando o microempreendedor individual, as microempresas e as empresas de pequeno porte, em torno aí de 526 mil empresas, tá? As nossas pesquisas e avaliações que a gente teve de impacto, né, que eu até lhe agradeço aí pelo apoio, né, e você também
tá utilizando esses dados, né, a gente tem não só um interesse, mas também, né, a grande disposição, né, de poder municiar aí, os decisores de política, universidades, né? Então, quer dizer, todas as pessoas que possam contribuir, né, de forma positiva, como vocês aí no Ceará também estão fazendo, né, com dados de boa qualidade, né, para a gente poder realmente pensar, né, utilizar aí nossas capacidades, aí, as nossas possibilidades também, né, de poder combater, né, esses impactos negativos aí do coronavírus. Então, desse total de 526 mil empresas que existem, pequenos negócios, né, que existem no Ceará, isso aí dá mais ou menos cerca de 94% das empresas aí no Ceará, tá? Um total de 560, mais ou menos 526 são pequenos negócios, né? E desse total de 526, né, a gente identificou alguns segmentos vulneráveis na economia. Depois você pode passar essas pesquisas aí para os professores, né? Eu fico à disposição para a gente conversar depois. Mas assim, são cerca de 422 mil diretamente impactados aí pelo negócio, tá? Então, basicamente, aí no Ceará, né, o principal setor é o setor de comércio e de serviços, realmente muito grande, muito impactado, principalmente por causa das medidas também de isolamento social, tá? Então, a gente tem alguns setores e alguns segmentos que são realmente muito impactados. Varejo tradicional, então, é o disparado aí no Ceará, que realmente o estado do Ceará ele tem essa característica de estrutura econômica muito voltada para comércio e também muito serviço. Então, essa área de varejo e moda, né? Varejo e moda no Ceará são os principais segmentos, né? Que com grande vulnerabilidade, né? Dentro desses pequenos negócios aí. Então, é claro que a gente fica muito preocupado. E eu falei da questão do limite, né, de faturamento para classificação de pequenos negócios, porque o que a gente viu aí ao longo das últimas semanas, né, o Dr. Beto falou um negócio muito interessante, né, que a experiência dele aí em várias crises, né, já viu muita coisa, mas essa realmente é um negócio muito grande, né, que em pouco menos de um mês, né, a gente tem uma queda muito grande no nível de atividade econômica, né? Para você ter uma ideia, na última grande crise, né, que não foi nem a de 2008, né, porque antes do coronavírus, a gente achava que a de 2008 seria tão grande quanto a de 30, né? Mas o vírus veio aí para fazer com que a gente reescreva aí os livros de economia. Então, na década de 30, por exemplo, na Grande Depressão, demorou 3 anos para o PIB cair, o nível de atividade caiu, que caiu agora em 3 semanas. Então, quer dizer, você tem uma queda muito forte, né, muito forte do nível de atividade econômica, e uma coisa inédita, que é essa questão do isolamento. Então, isso leva a um choque do ponto de vista da economia, um choque dos dois lados da economia, tanto de oferta quanto da demanda, né? E que a gente não sabe muito bem como lidar com ele. A verdade é essa, né? A gente não sabe muito bem, né? Então, só para concluir essa questão do crédito... Não, queria só aproveitar seu gancho e fazer uma perguntinha, se possível. O Sebrae tem algum modelinho de previsão que você possa antecipar aí para a gente, dar um spoiler do que vocês estão imaginando em termos de desemprego ou de falências dessas mais de 520 mil pequenas e microempresas no Ceará? A gente está fechando esses estudos aí. Agora, Paulo, como eu aprendi com você, tá? A verdade é essa, né? Que você foi você foi meu professor desse tipo de coisa. E assim, aí a gente sabe bem que as previsões dependem muito do conjunto de informações que a gente tem agora, né? Então, daqui para frente, a chuva de pitaco é enorme, né? Então, a verdade é o seguinte: a gente está tentando trabalhar isso. Eu estou trabalhando junto com alguns pesquisadores aí também em outras áreas, né? Getúlio Vargas, na USP, e daqui a pouco a gente está tentando calibrar melhor esses modelos aí, tá? Mas uma coisa que eu já posso te adiantar é que é o seguinte: em alguns setores, né, principalmente a minha preocupação principal em relação aos pequenos negócios, né, alguns setores a gente viu uma queda já muito grande, né? Depois você pode disponibilizar essas pesquisas aí para os colegas. E o que a gente está agora é na tentativa de ver quando é que essa coisa vai começar a voltar ao normal, né? A última pesquisa que a gente fez de impacto, junto com empresários em todo o país, né, essa pesquisa
Hoje saiu até um estudo da USP, né, utilizando esses dados que a gente fez também, foi bastante interessante. E, assim, as estimativas são que, pelo menos, né, em média, né, estão se acreditando que a economia volte aos níveis mais ou menos de janeiro e fevereiro só daqui a 10 meses. Então, essa é uma grande maioria. Então, com esses dados e mais a pesquisa que a gente está fazendo, a gente está tentando fazer esse tipo de estimação. Tá? Hoje, né, vocês devem ter visto, hoje saiu o dado do IBGE de desemprego. Né? Então, realmente, só que aí gerou a gente está com um outro problema aí do ponto de vista de dados, que a gente está esperando o CAGED. Tá? O CAGED ainda não foi divulgado, né? Os dados que foram lançados sexta-feira pelo Ministério do Trabalho sobre os pedidos de seguro-desemprego claramente estão subnotificados. Tá? Isso foi reconhecido pelo próprio Ministério. Antes isso tinha passado pela gente, a gente deu uma olhada no material e tudo, e disse assim, olha, realmente ainda está muita subnotificação e etc. O que faz sentido, né? As pessoas não estão podendo nem sair de casa para pegar o seguro-desemprego, né? Então também tem esse detalhe. Então, esse cenário todo, né? E aí, para responder a tua questão sobre o crédito, né? Aí eu ligo com a questão que eu falei sobre os pequenos negócios. O que a gente está vendo também, e isso está preocupando muito a gente está atuando, e o Sebrae está atuando de forma muito forte e presente do ponto de vista institucional, junto com as autoridades monetárias, né, os bancos públicos, também o Sistema Financeiro Nacional, né, de como é que a gente consegue agora dar vazão, né, a essa quantidade de recursos, né, que já foram disponibilizados no sistema. Lembre-se que as primeiras medidas do ponto de vista econômico e financeiro foram as dadas pelo Conselho Monetário, né, de aumento de liquidez no sistema, redução de compulsória, etc. Mas isso aí é como diz aquela história, né? Você pode levar o cavalo até o lago, mas não pode obrigar ele a beber água, tá? Então tem esse problema, porque não basta dinheiro, porque o crédito, na verdade, ele não depende do dinheiro disponível. Qualquer dinheiro que tiver disponível, ele vai ser emprestado. O crédito, na verdade, ele depende do risco, da garantia, enfim, da percepção de risco para os empréstimos. Então, respondendo mais firmemente a tua questão, a gente acha também que o Estado tem que entrar muito mais forte nisso. As medidas que foram tomadas até agora, né, de liberação de compulsório, e alguns bancos, por exemplo, a Caixa Econômica também entrou muito forte nesse setor, nessa área de crédito para pequenos negócios, coisa que ela nunca tinha feito até então, não tão muito forte, né? Claro, todos os bancos, sabe, sempre tinham uma carteira ali de pequenos negócios, mas agora realmente há de se louvar aí a iniciativa, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o mercado de crédito ele é muito restrito para os pequenos negócios. Pra você ter uma ideia, em 2019 foram concedidos de crédito para pessoa jurídica no país todo cerca de 1,8 trilhões de reais, tá? Isso é um dinheiro bastante significativo. Porém, para os pequenos negócios, chegou somente a 15%, cerca de 270 bilhões de reais foram para os pequenos negócios. E eu estou falando aí de MEI, microempresa e empresas de pequeno porte. Que esse conjunto aí, né, é responsável por cerca de 80% do total de operações de crédito, mas os tickets são menores, então, né, quando você vai ver o percentual em relação à concessão, e ano passado foi 15%, né, de 2012 para cá, isso aí no máximo chegou a 20%. Então, quer dizer, eu tenho um cenário do ponto de vista de financiamento de pequenos negócios via crédito, né, dentro do sistema financeiro nacional. Em tempos normais, a gente já sabia que isso era muito restrito, né, e a gente sabe disso até de forma até muito mais recente, somente a partir de 2017 é que a gente tem esses dados abertos por porte, para você ter ideia. Né? Um dos meus primeiros trabalhos lá no Sebrae foi exatamente isso, né? Porque os dados só eram dados agregados total, de crédito e concessão, não tinha abertura. Ou quando tinha alguma abertura, tinha abertura grandes empresas, aí médias, micro e pequenas, o que atrapalha muito. Porque a média empresa ela é muito grande,
perto dos pequenos negócios. Então, havia várias distorções aí de dados e tal. Bom, então, para falar isso, então é claro, né, eu estou defendendo essa tese, essa postura. Nossa, a gente está atuando, o SEBRAE, do ponto de vista institucional também, a nossa diretoria, tanto nacional quanto em todos os estados, atuando muito fortemente nesse segmento também, nesse âmbito também institucional, para poder dar mais vazão a isso. A gente sabe que o crédito ele é restrito, o sistema financeiro ele tem por natureza ser defensivo, né, nesse sentido. Num período desse de grande incerteza, né, como o Dr. Beto mencionou também, ninguém sabe muito bem como é que vai ser o desenvolvimento da atividade econômica daqui a 2 ou 3 meses, ou sei lá, até o final do ano, né? Então é muito complicado. Haja vista, por exemplo, o que aconteceu recentemente, as notícias sobre a linha de crédito para o financiamento de folha de pagamento, tá? Que foi desenhada para 2 meses, né? Quando a política passou pela gente, eu disse assim, olha, vocês acabaram de se dar um problema, que é achar que essa crise vai durar só 2 meses. Imagino. Quem dera, entendeu? Né? Seria um otimismo, né? Seria ótimo. Mas, na verdade, como o Dr. Beto bem falou, a gente ainda não sabe muito bem. Então, assim, a gente está tentando fazer esse tratamento, mas, assim, na minha opinião, qualquer modelagem sobre previsão aí, ela é muito cheia de poréns, entendeu? E eu acho que tem um bocado de achismo ainda, né? Tem muito. Tá bom? Bom, obrigado, Giovanni. Vamos começar as nossas perguntinhas. Professora Cláudia, é o meu ícone na gestão, no marketing lá. Minha querida, você quer fazer uma perguntinha para o nosso convidado Beto? Quero, sim. Boa tarde, doutor Beto Student. Boa tarde, Giovanni. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Primeiro, eu quero parabenizar a direção da FEAC, o Paulo e a Dani, nosso diretor e vice-diretora, que tiveram essa iniciativa maravilhosa. Agradecer e parabenizar, e principalmente em cima do que o doutor Beto falou, que com tantos anos de vida de empresário, isso tudo é muito diferente, e o que agora o Giovanni completou, os livros de economia não estavam prevendo uma vivência dessa. E é isso que na academia a gente sente, né? Tudo que a gente estudou na teoria hoje em dia tem que ser repensado e reeditado e reanalisado diante de uma pandemia que a gente nunca esperou viver. E dentro da minha área de atuação, que é a área de marketing, tem 2 questões que são muito preocupantes no dia a dia. E eu queria que vocês me permitissem, Paulo, fazer 2 perguntas. Eu não preparei uma, eu fui um pouco ousada e preparei 2. Pode até ser uma para o doutor Beto e outra para o Giovanni, para não pesar demais. Mas, assim, eu vou fazer as 2 e aí depois, então, eu gostaria de ouvir vocês. Então, a primeira, doutor Beto, é o seguinte: a gente sabe que o retorno do comércio é algo que a gente está ansiando muito, tanto os empresários como, né, os consumidores. Mas a gente também sabe que serão muitas as restrições que vão ser impostas aos funcionários, aos empresários, como coisas até simples do dia a dia, as questões da segurança, usar máscara, usar luva, sempre com álcool gel, local para lavar as mãos e tudo mais. Mas a gente também sabe, por outro lado, que o Estado tem uma capacidade muito limitada de fiscalização. E aí é que vem a minha pergunta. Pensando no consumidor, o senhor acha que o consumidor poderá agir como um agente fiscalizador, e, inclusive, isso será um dos elementos do processo decisório dele, onde comprar, com quem comprar, ou com o tempo o consumidor acaba relaxando também e se tornará meio conivente com, deixa, uma luva a menos ou uma máscara a menos, isso não vai fazer muita diferença. Então, essa era a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que aí pode até ser para o Giovanni, é assim, diante do cenário de tanta dificuldade financeira,
que a gente está vendo para o mercado vendedor e para o mercado comprador, e como você disse, para os meses que vêm aí, que conselho o Sebrae daria, e aí eu vou perguntar, né, a você em nome do Sebrae, para as micro e pequenas empresas, na busca de aquecerem vendas, não caírem na tentação das promoções, do corte de preço, que às vezes sacrifica muito mais o empresário que já vem com uma certa dificuldade, tentando se adaptar a esse mundo digital, tentando vender pela internet, entregar, e aí muitos deles até nem conseguem essa atualização, mas como lutar para não cair na guerra de preço? Eram essas as minhas perguntas e, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Tá bom, eu vou começar. Tá bom. O nome não está aqui embaixo. Oi? O teu nome não está aqui embaixo. Cláudia Burrâmara. Cláudia, desculpa, é que entrou rápido. Cláudia, veja o seguinte, indo aí no encontro do Giovanni, sobre as pesquisas que estão sendo feitas pelo Sebrae, por todos os organismos que estão tratando do problema, que tratam da economia brasileira, eu me atrevo até a dizer que todas as pesquisas apontam uma situação naquele momento. E aquela projeção que nós estamos fazendo para frente, baseado nessa pesquisa, nas informações de hoje, eu tenho, sem dúvida, certeza que estão todas equivocadas, por conta da velocidade do fato. Entendeu? Então, nós estamos nesse período de ajustamento, até do desemprego mesmo. Eu não sei se nós vamos ter mais 10 milhões de desempregados ou mais 20 milhões de desempregados. Ninguém sabe qual é o tamanho dessa crise. Dizem que a crise vai do D0 até 51, 60 dias e começa a declinar por mais 30 dias. Nós temos uma composição da nossa sociedade, aqui no Ceará, por exemplo, diferente de todo mundo. Nós somos uma região pobre, então nós temos os subúrbios que estão fora desse grande perímetro aqui da Aldeota, Meireles, dos bairros de Fátima, aqui dos bairros mais privilegiados, eles estão unidos em famílias, morando em cubículos de 60 metros, 10 pessoas. Então, essas pessoas estão se contaminando ali. Tem um índice que chama RO, que é o nível de infecção, que internacionalmente isso é tido 1 para 3. 1 para 3, cada um infectado mais 3. E aqui o nosso estava acima de 3, exatamente por conta dessa aglomeração de pessoas. Isso aí estende a crise. Ninguém sabe onde é que vai parar. Eu tenho muito medo que exatamente a nossa recessão ela seja mais severa do que está sendo apontado, porque os livros também não nos ensinaram isso, como você disse, Cláudio. Então, esse é o primeiro momento do desconhecido. A gente não sabe o que é que vai acontecer, o poder aquisitivo, o nível de desempregados, eu estou falando 20. Quantas empresas lá no nosso negócio nós não desempregamos ninguém, nem queremos desempregar. Vamos tentar levar essa situação o mais na frente possível, para que esses empregados sejam os responsáveis pela retomada da economia e pela dignidade dele. Nós temos que favorecer a dignidade das famílias, dando o emprego, aquelas empresas que podem dar. Mas nem todo mundo pode dar. Tem empresas que vivem quase do dinheiro da semana para poder levar para suas casas, para pagar o aluguel no final do mês. Empresa, microempresa que está inserido no contexto do Sebrae está treinando. Então, uma coisa muito grave que poderá vir, mas também poderá dissolver. E Deus queira que dissolva. Então, quanto à convivência, à retomada da economia, eu acho que merece uma organização muito forte. Nós não temos peritos para tratar disso, mas temos pessoas inteligentes. Não tem porque não é uma profissão que estava tocada aí, que nós não tínhamos pessoas preparadas para um evento dessa natureza. Mas tem pessoas que podem ajudar os governos a organizar a retomada, dando sequência. Essa é a atividade mais importante, essa é a segunda, liberando essa é obrigado a liberar o ônibus urbano. O ônibus urbano será, se tem 40 lugares sentados, vai andar somente com 20, os restaurantes vão funcionar, criar uma organização dessa natureza. Eu não sei
se estão criando efetivamente. Eu sei que tem um grupo de crise que está tratando da retomada, mas não sei se eles estão rápidos para poder retomar. Se você perguntar para mim, está na hora de abrir? Eu, sinceramente, eu tenho medo de dizer para você que está. Eu tenho muito receio, porque o mundo todo está vendo aí ciclos, um segundo ciclo acontecendo. E como nós temos essa característica diferente de sociedade, eu tenho medo que o segundo ciclo seja tão agudo quanto esse que está se avizinhando esses 3 dias aí na frente. Nós temos 3 dias aí de grande dificuldade. Então, deve retomar? Deve, mas depende das autoridades, depende do olhar, da pesquisa, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, que vai dizer, pode liberar sobre esses critérios. Né? Quanto à fiscalização, eu acho que o próprio público será o fiscalizador. A senhora pode abrir hoje o Iguatemi, qualquer shopping grande, o Kennedy, o Via Sul, o que abrir, eu tenho certeza absoluta que ele vai ficar meio parado, porque nós estamos com medo da aglomeração. Nós estamos com medo de irmos à loja para comprar. Nós aprendemos nesses 30 dias a comprar um pouquinho pela internet, que não é o que nós gostamos. Nós gostamos de pegar no produto, olhar o produto, perguntar, conversar. Mas a internet deverá continuar vendendo. Eu acho que é um mercado que não tem mais volta, ela vai florescer. E vejo que nós, enquanto compradores, nós seremos os grandes fiscalizadores, os grandes fiscais da rotina do empreendimento que você vai comprar, do cuidado que ele está tendo com as pessoas, se está enluvado, se está respeitando com máscara. A máscara será um equipamento agora que tem que ser habitual da gente, né? Não precisa estar infectado, nós temos que usar para não infectar e proteger o outro na nossa frente. Então, são 2 máscaras, a minha e a da senhora. Então, todo mundo fica se protegendo. Eu acho que o equipamento, se tivesse sido usado lá no começo na Europa, talvez tivesse uma disseminação. O fato é o seguinte, nós vamos nos contaminar. Até que chegue uma vacina, pode até chegar um remédio bom, que não seja o cloroquina, mas um específico que funcione com 80%, 90% de possibilidade de cura. Mas só teremos tranquilidade absoluta daqui, quando nós tivermos uma vacina. Essa vacina poderá aparecer em 6 meses, porque hoje a velocidade da tecnologia, da ciência é muito grande. Então, coisa que se fazia com 3 anos, hoje nós vamos fazer com 6 meses. Então, aí nós podemos voltar ao normal. O baque é muito forte. O dinheiro exauriu. O governo brasileiro está disponibilizando recursos astronômicos. Precisa chegar, como o Giovanni colocou, precisa chegar na ponta daquele que realmente está precisando para manter o emprego do seu funcionário, para pagar a sua conta. Não interromper os nossos contratos, que é um grande problema. Como as empresas têm sempre dificuldade de capital de giro, se ela não tiver um financiamento agora, ela será obrigada a romper o contrato de compra que fez com o seu fornecedor. E aí poderá iniciar um processo de desarrumação financeira brasileira muito grande. Então, a gente tem que fazer com que as autoridades entendam esse problema de garantia que o Giovanni colocou. O Banco Central deverá apoiar os bancos para poder dar uma segurança para eles, emprestem sob tais regras de crédito. Como ele disse, o problema não é o recurso, o problema é o crédito. Quem é que vai ter crédito? Quem vai acessar? Mas acho que nós temos mecanismo suficiente para poder botar isso em voga, para funcionar. Vejo o problema sério, mas acho que o problema também será vencido. Um detalhe, nós tivemos agora, eu estava vendo hoje de manhã, uma informação importante, que 35% das grandes empresas listadas, do lucro dessas empresas caiu. O lucro caiu 35%. Olha, e agora que nós terminamos março, foi do trimestre, a visão dele no final do ano é uma redução de 35%. Então, o que eu vejo é que as empresas não terão lucro, ou se tiver de ter, elas terão que gerar lucros absurdos no segundo, no terceiro e no quarto trimestre para poder recompor sua posição. Então, eu acho que é um ano que a gente tem que se aquietar, aceitar isso como uma realidade, conviver, fazer de tudo que a gente possa sair do outro lado ilesos. Muito obrigada. Obrigado também. Maravilha, doutor Beto. Obrigado. Para o Giovanni responder, de repente a gente já pode passar. Vixe.
Sumiu o Paulo. Sumiu o Paulo. Deixa eu ver se o Paulo sumiu. retorna aqui. Parece que caiu a conexão do Paulo. Acho que caiu. Não, então vamos assumir, né? Estou aqui, a vice, né? O suporte do Paulo, né? Quem era que estava com a outra pergunta ou a gente, que vocês acham melhor o Giovanni já responder enquanto o Paulo retorna? Vamos responder, Giovanni, enquanto o Paulo retorna, tá? Tá bom. Professora Cláudia, primeiro prazer revê-la, né? Assim, eu concordo com o que o Dr. Beto falou, e assim, e especificamente em relação à sua questão, né, como é que nós estamos atuando em relação a isso. Né? Primeiro, né, nesse lado que eu falei, institucional, junto com o sistema financeiro, né, e as autoridades aí, trabalhando junto com o próprio governo também, no desenho dessas políticas, tá? E do ponto de vista nosso, interno também, aí eu aproveito aqui já para deixar essa informação, né, há cerca de um mês, né, nós criamos, então, um portal, um site específico, né, dentro do nosso portal, que é o sebrae.com.br/coronavírus, em que nós resolvemos colocar lá todo o nosso material, né, de apoio e orientação aí aos pequenos negócios nesse período agora do coronavírus, tá? Desse período de pandemia. Então lá a gente está tendo todo o nosso material, todo o nosso conteúdo de orientação e informações da área financeira, área de marketing, logística, né, enfim, área de competitividade, todas essas áreas estão lá. Então eu faço o convite também a todos, né, que possam acompanhar, e agradeço também pela divulgação, né, desse nosso portal onde está sendo alocado. O que a gente está vendo, professora, é que esse é um momento que agora as empresas, de uma forma geral, todos os empreendedores vão ter que ter um controle muito maior sobre os seus processos, sobre a sua gestão financeira, tá? Principalmente pensar muito bem. A senhora falou muito corretamente, né, de que as medidas que são tomadas agora, né, elas devem ser muito bem planejadas, dado esse cenário aí de retomada da economia, que a gente ainda não sabe muito bem quando vai acontecer, né, como o doutor Beto também frisou. Então, essas medidas têm que ser muito bem cuidadas, tá? Então, assim, é um momento agora dos empreendedores se voltarem para os seus negócios, observarem os seus processos, né, organizarem a sua gestão financeira, do ponto de vista de crédito especificamente, né, a gente não pode esquecer, né, que o mercado de crédito ele tem dois lados, tá? Na verdade, assim, um crédito hoje ele vira dívida amanhã, né? Então isso é uma decisão do ponto de vista de gestão financeira extremamente relevante, né, e estratégico. Tá? Então, esse momento, no caso do crédito, essas coisas não podem ser pensadas, né, aí ao viés aí né, de pouco cuidado, tá? Então, do ponto de vista de negócio, assim, do ponto de vista de marketing, por exemplo, né, minha área, apesar de ter sido seu aluno, né, não é bem a minha área de atuação, né, me perdoe por isso, né? Mas na verdade, assim, o que a gente está vendo é que as empresas também vão ter que se reinventar, inclusive, assim, principalmente agora, nesse momento, né, os meus colegas mais especialistas dessa área, eles falam da questão de fidelização do cliente, né, de uma organização, de tentar manter esse cliente próximo das empresas. A gente está vendo isso, por exemplo, aqui em Brasília, a gente está vendo muito isso, por exemplo, em alguns setores como bares, restaurantes, setor de beleza, né, fazendo algumas, não propriamente promoções, né, mas criando formas, né, de garantir uma receita agora para prestação de serviço futuro, né, uma espécie de vale, né, ou então voucher, né, o voucher virou uma palavra da moda aí também agora, né, nesse sentido. Então, desse ponto de vista estratégico, o que a gente está vendo também, agora falando dos pequenos negócios como um todo, é que essa grande criatividade, né, essa resiliência,
né, também, né, presente inteligência, né, dos nossos empreendedores aí no país todo. Então está todo mundo buscando soluções, até algumas bem criativas, de tentar passar por isso. Perfeito, muito obrigada, Giovanni. Bom, então, pessoal, dando continuidade aqui enquanto o Paulo não retorna, o professor Marcelo Calado teria uma pergunta agora para o Giovanni, não é isso, Marcelo? Tá sem som, Marcelo. Eu não estou conseguindo te ouvir, Marcelo. Vocês querem comentar, pessoal da codificação? Desenvolvimento com cada um. Marcelo, não está dando certo. Faz a pergunta no chat, Marcelo. Qualquer coisa eu leio. Isso. Tá aqui em cima. Faz a roda girar. É. Não está ouvindo aí. E aí, Marcelo? Tá conseguindo digitar? Eu acho que ele não está nem lhe ouvindo. Tá conseguindo me ouvir, Marcelo? Pois a gente, o teu 3 pontinhos não tá nem mexendo aqui. O Google está com problema. O professor Érico também caiu. E o Paulo não está conseguindo entrar. E aí a pergunta do Marcelo... Dani, só se você passasse para o Gildemir ou outro que... Enquanto Pronto, ele não, tenta Marcelo... ajustar a técnica dele lá. O Marcelo... Não estou vendo o Gildemir, mas o Marcelo fez uma pergunta aqui bem grandinha. Tá a pergunta. Pronto, vamos lá. Países como a Alemanha... Oi, Giovanni? Oi. Pronto. Oi. Marcelo digitou. Pronto, vamos lá. Então, essa pergunta é para o Giovanni. Países como a Alemanha tiveram superávites fiscais nos últimos 6 meses. Por isso, elas possuem condições de auxiliar as famosas pequenas empresas alemãs. Neste momento de pandemia, o governo brasileiro, por outro lado, já enfrentava um grave problema fiscal antes mesmo do surgimento da pandemia do Covid-19, o que impede de dar essa assistência financeira às micro e pequenas empresas. Quais seriam os instrumentos financeiros, os instrumentos não financeiros, que podem ser, né, que estão disponíveis para as pequenas empresas? Deve ser isso, não veio aqui o resto da pergunta, tá? É isso, né, Marcelo? Professor Marcelo, né? Isso, professor Marcelo da Economia. Não, é um prazer. Pena que eu não ouvi aí, mas obrigado, professor. Olha, é o seguinte, ele tem razão, tá? As economias mais avançadas aí, mesmo elas que estão sofrendo aí agora nesse período, né, elas tinham ali uma situação relativamente econômica boa, mas mesmo nem tanto, tá? Com exceção da Alemanha, claro. Mas a questão fundamental é o seguinte, é porque lá, né, os mandatos dos bancos centrais, né, na Europa, nos Estados Unidos, etc., eles têm mandatos que eles podem fazer coisas que, por exemplo, a gente aqui não pode fazer, tá? Do ponto de vista, por exemplo, por exemplo, compra de títulos e etc. Bom, enfim, mas sem entrar nessa questão. Do ponto de vista não financeiro, né, o que é que pode fazer e o que é que se já está fazendo, na verdade? Né, o governo assim, está com algumas medidas aí que tenta de tentar aumentar o prazo de pagamento de impostos, tentar reduzir um pouco a necessidade de apresentação de documentos, por exemplo, em relação à questão de crédito e etc. Então, se não pode atuar muito, porque a gente também não pode esquecer isso aqui, a gente tem uma economia que ela não estava lá muito, apresentava alguns sinais de recuperação aí no final do ano passado, início desse ano, mas ainda não eram sinais, na minha análise, muito fortes, né, que desse para prever que o negócio pudesse deslanchar muito facilmente, tá? Sem entrar nas questões, como o doutor Beto bem falou, das questões políticas aí que podem atrapalhar.
Porém, né, as medidas que foram tomadas relacionadas a isso, né, de, por exemplo, tentar postergar impostos, né, de pagamentos em alguns estados, os pagamentos, por exemplo, de energia, né, também já foram prorrogados, algumas coisas assim. Então, se não é possível entrar do ponto de vista, né, de ampliar a quantidade de recursos diretamente, né, para quem está precisando, algumas medidas também estão sendo tomadas. As principais são essas, tá? Ok, então. Então, vamos dar continuidade aqui. O professor Gildemir teria outra pergunta para fazer. Gildemir, você tá conseguindo nos ouvir? Liguei aqui, sim, tô ouvindo. É porque eu tô num processo aqui ainda à distância de orientar alguns alunos em aula. O horário da aula da finanças é agora, entendeu? É por isso que eu não estou no vídeo aí com a minha imagem, né? A minha imagem de cabeça para baixo, peço desculpa, a foto é antiga, mas demonstra pelo menos um pouco de alegria. Bem, o Giovanni aí é uma pessoa que não me falha a memória, está na minha cabeça, eu encontrei em Brasília, eu acho que ele é amigo de um colega nosso, de dois colegas, o Marcelo e o Ednardo, e fico feliz de vê-lo, né? A minha pergunta, especificamente, não é para o Giovanni, é para o Dr. Beto Sturas, é porque a pergunta vai do ponto de vista das indústrias cearenses, né? O que aconteceu é que tem alguns pesquisadores e algumas pessoas que andam fazendo algumas entrevistas. No caso cearense, tem o professor Flávio Ataliba, e ele fez uma entrevista com uma pesquisadora brasileira que hoje está nos Estados Unidos, que é a Mônica Bertoluso, eu não lembro o nome de família dela, e ela alertou o fato que as indústrias, pelo menos as americanas, e aí a gente tem visto também com as alemãs e outras mais, elas têm se readaptado à situação, né? E a pergunta em si é referente à indústria cearense, se ela tem potencial, né? E aí eu escrevi mais ou menos assim: há uma reorganização de demandas e ofertas industriais durante o período pandêmico. Notoriamente, algumas indústrias em países desenvolvidos organizaram seus parques industriais temporariamente para ampliar a oferta de produtos de saúde devido à pressão da demanda do sistema de saúde. Nesta linha, né, o Dr. Beto Sturas e talvez a federação acha que seria uma estratégia factível no Ceará, ou para indústrias cearenses, ou até mesmo para o Nordeste, um rearranjo industrial, e se, de um certo modo, isso não mitigaria os impactos econômicos, facilitando a retomada pós-pandemia. Bem, essa seria meio que uma pergunta do ponto de vista de compreender se há a possibilidade de uma dinâmica industrial melhor para não só uma retomada, mas para uma ação temporária durante esse período pandêmico. O que a gente tem visto em previsões, ontem saiu uma previsão da universidade lá em Singapura, e que via que a situação para a gente sair da pandemia no Ceará, ou no Ceará não, no Brasil, com 100% de certeza que não teríamos grande risco, seria final de julho. Daqui para lá é muito tempo para ter uma saída com segurança e a economia ficar parada. Nos países desenvolvidos houve um rearranjo industrial. Aqui a gente tem um rearranjo parcial de pequenas empresas com esse negócio de fazer máscaras, fazer coletes, alguma coisa para a saúde. Há uma pretensão ou uma possibilidade das indústrias cearenses, a exemplo, por exemplo, da Ford, que está hoje no Ceará, a organizar seu pátio para fazer, por exemplo, ventiladores, enfim, alguma coisa que seja utilizável para a indústria farmacêutica, né, ou médica. Ok. Como é o nome dele, Daniel?
Gildemir, é o professor da Finanças, do curso de Finanças. Gildemir. Bom, o que é que eu vejo? Eu acho que nós temos aqui, podemos fazer uma reorientação no Ceará? Podemos, mas nós não temos empresas de grande porte que trabalham nessa área mecânica que possa ser representativa. Você fala uma Ford, eu acho que a Ford pode. Mas vamos pensar em termos de Brasil. Eu acho que o Brasil pode dar uma reorganizada e você tem uma logística simples. Por exemplo, você tem, houve agora uma desistência da Boeing de ficar aqui no Brasil. Então, nós podemos pegar a empresa brasileira, como é o nome dela? Empresa que era sócia da Boeing. A Embraer. Vem pegar a Embraer, que tem um parque fantástico, e adaptar com essa finalidade muitas outras empresas em São Paulo. Em São Paulo, nós estamos o quê? Nós estamos a 2 dias e meio de Fortaleza, nós poderíamos suprir muito bem. Acho que poderia ter uma reorganização. Mas nunca poderemos comparar com a Alemanha, que é um Estado extremamente organizado, com todo o lado fiscal bem resolvido, superavitária. A Angela Merkel com prestígio lá em cima, porque tem dado soluções de convivência com a pandemia maravilhosa. E eu acho que nós vamos até julho, efetivamente. Agora, voltar a nossa indústria para dar essa solução, só se for no Parque Industrial de São Paulo. O Senai, aqui no Ceará, é bom deixar isso aí bem claro. O Senai tem feito um esforço muito grande e já fez protótipo dos respiradores. Precisamos agora ter a capacidade de tornar isso um ambiente industrial, de larga escala. É o que nós precisamos. Para ter o respirador, você precisa também ter as UTIs prontas, adaptadas para poder recepcionar esses futuros doentes. Então, a situação é mais ou menos por aí na minha forma de ver. Você falou na crise fiscal da Alemanha, crise fiscal. Eu queria fazer um comentário sobre isso, se você me permitir. A crise fiscal no Brasil, você veja que ele estava se acertando. No ano passado, 2019, nós já diminuímos o déficit que estava previsto em orçamento. Diminuímos da metade. Terminamos com 70 e poucos bilhões, uma coisa que estava previsto 149. Então, houve uma redução muito significativa. Tem um problema para todos os economistas que eu acho que é muito importante, que nós já falamos, que o Giovanni já tocou, o problema da garantia. Há um descompasso muito grande entre os juros reais que estão sendo cobrados, o valor da Selic, que está sendo hoje imposta no mercado, de 3,5%, e o valor e o percentual de inflação. Há um descasamento. Se nós não tivermos o custo do dinheiro mais ou menos compatibilizado com a Selic e a inflação, nós vamos simplesmente levar uma solução para as empresas hoje, mas que desmoronarão amanhã, com déficit e com problema de caixa absurdamente grande e endividadas. Porque o produto industrial, hoje, ele não tem a capacidade de você absorver custo financeiro elevado e passar isso para o preço. A indústria vai ter que pagar. Está entendendo? Então, um problema que a autoridade monetária precisa interferir, precisa conhecer, ela tem conhecimento disso, mas ela precisa exercer a sua autoridade para poder compatibilizar. Porque, do contrário, as empresas não naufragarão. Ok, eu acho. Obrigado pela resposta. Pronto, o Paulo entrou e saiu, está perdido aqui, mas o Giovanni me pediu a palavra. A gente tem uma outra pergunta, mas o Giovanni vai ter uma reunião agora, não é isso, Giovanni? Pronto, o Paulo voltou, né? E aí a gente pegaria aqui deixaria para o segundo momento essa nova pergunta, porque o Giovanni realmente tem que sair. Paulo, o que é que você me diz, querido? Eu só tenho a dizer que, se vergonha matasse, eu vou lhe dizer um negócio. Eu estaria queimado agora. Jesus do céu. Nunca me aconteceu antes, né? Não, mas enfim, vai lá. Voltamos. Jesus. Vamos lá, deixa eu recuperar aqui Que vergonhado. Bom, eu não sei o que dizer, porque eu não sei o que aconteceu, mas tínhamos uma sequência de perguntas, né? Ainda bem que estamos entre pessoas misericordiosas. Giovanni, você tem que ir, né, querido?
Eu imagino. Ficou alguma pergunta pendente, Dani? Não, a professora Cláudia fez 2, está valendo. O professor Judemir fez uma e o Marcelo digitou a outra, porque o Marcelo também teve um probleminha ali de. Mas aí Tá. tivemos 4 perguntas respondidas, no geral. A gente pode fazer o seguinte: Giovanni responde a do Marcelo e já trabalha para as considerações finais. Ele já respondeu, coração. O pessoal chega atrasado, né, e ainda fica querendo mandar na reunião. Mil perdões. Giovanni, então, você quer fazer suas considerações finais, querido? E aí a gente faz uma última pergunta para o Beto, para o doutor Beto, e passa para as considerações finais dele também. Tá bom, obrigado. E aí eu peço desculpas aí também pela ausência, né? Agradeço aí por ter participado. Isso aí, doutor Beto, foi um prazer ouvi-lo. Eu espero que a gente se reencontre em breve e também tenha encontrado aí tantos colegas aí, tantos amigos aí, professores queridos, né, aí do Ceará. Vocês me fizeram voltar para casa, né? Eu fiquei muito feliz, tá? E assim, eu fico à disposição, se quiser, Paulo, depois pode mandar outras questões, né? Manda aí uma mensagem, um e-mail, alguma coisa, e eu respondo, tá? Então, aí eu queria fazer o convite, então, só reforçar o convite. Eu passei para a Daniela aí também alguns links, né, que eu acho que ela depois pode compartilhar com todos, né, que primeiro esse portal, né, com o nosso conteúdo todo de orientação e etc., e até mesmo explicações sobre as medidas que estão sendo tomadas aí pelo governo e etc. Então, a gente está tentando tornar todo esse material aí de forma de uma linguagem bem mais acessível, né, para que toda a sociedade possa ter conhecimento, né, e ser bem orientado aí em todas as medidas, né, em relação a todas as medidas que estão sendo tomadas nesse período aí da pandemia. Então, sebrae.com.br/coronavírus, né, para os professores específicos, aí a gente também tem a nossa área de pesquisas e dados, também tá disponível, né, no datasebrae.com.br, né. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente nisso para tentar prover aí a sociedade com boas informações e tentando dar boas orientações para contribuir aí para que a gente passe aí por esse período. Agradeço demais, muito obrigado a todos vocês aí pelo convite, né, pela participação, né, e eu fico à disposição de vocês sempre, né, outro cearense convidando, aí vocês entram em prioridade aí, certo? A verdade é essa, tá? É só chamar e eu fico à disposição de vocês. O Sebrae também agradece aí a oportunidade, tá? Então, boa tarde a todos e desculpe pela ausência agora. Obrigado. Giovanni, obrigado demais pelo seu sim. Saiba que a FEAC é muito grata a você. É bom ver um fruto do nosso trabalho, estar aí em Brasília ajudando a pensar políticas públicas para o nosso país. A FEAC está à sua inteira disposição. Não se esqueça do convite lá da professora Cláudia depois. Importante gravar lá. Tá bom, querido? E até uma próxima. Está registrado, Está registrado, por favor, passe o meu contato para ela. Professora, claro. Eu fico à sua disposição, será um prazer. Muito obrigado a todos, boa tarde. Até as suas próximas 6 lives aí. Obrigado. Obrigado. Até breve, obrigado. Tchau. Fiquem bem aí. Igualmente. Bom, me situando, o doutor Beto respondeu a pergunta do Judemir, então, também, né? Recebi. Boa. Não, caiu de novo. Vamos final e a gente pode passar as considerações finais do doutor Beto. E já em termos também de provocar uma pergunta, na live do LIDE, né, da semana passada, doutor Beto, acho que o Mansueto, que é cearense também, né, ex-FEAC, também lá à frente do Tesouro, nosso amigo Mansueto contou uma história sobre o receio maior de um empresário, um investidor estrangeiro, de que o maior problema dele com o Brasil
não era logística, não eram os tributos, porque isso aí tudo entrava no custo do Brasil e ele embutia no preço. O maior medo dele era insegurança jurídica. E num período como esse, o Marcos Lisboa também comentava as inseguranças jurídicas em cadeia, né? Porque a gente começa a ter problemas de salário nas famílias, caixa nas empresas, e isso pode gerar uma bola de neve, algumas com uma certa razão, outras nem tanto. Max Lisboa até citava o exemplo do crédito consignado para um servidor público que está com seu salário garantido, não faz sentido renegociar um crédito consignado nessas condições, mas em muitos compromissos firmados entre as empresas de uma cadeia, que envolve também a família, há uma insegurança jurídica no rompimento dos contratos. Como é que o senhor vê isso? E já antecipo, mais uma vez, nossos agradecimentos e peço também as considerações finais pelo avançar da hora. Como é que o senhor vê essa questão da insegurança jurídica? Bom, eu vou agradecer a você e já entro na resposta para poder sair da reunião agora às 4. Paulo, obrigado pela oportunidade que você está nos dando. Obrigado ao Giovanni, que veio de longe, poder passar um pouco da sua experiência. A professora Daniele, que serviu de ponta, de meio de campo. Da Cláudia Romero, por ter feito uma boa pergunta, do Gildemir. Enfim, foi uma tarde muito bacana. Obrigado a todos que estão aí presentes. Olha, nós tratamos, na sua ausência, quando a sua internet caiu, nós tratamos sobre exatamente o problema jurídico, quebra de contrato, essas coisas, deixar de pagar, isso aí virar num problema. Eu vejo que o investidor internacional tem suas razões. Quando você vê que um Congresso Nacional, vou aqui meter o pau um pouquinho, tá certo? Quando você vê que o Congresso Nacional ele está pronto para fazer reformas à Constituição de qualquer maneira, ou criar leis a seu interesse, você vê que a coisa não está correta. Então, o que eu sinto hoje é que ele tem razão, mas que nós precisamos criar esse ambiente de seriedade que está sendo colocado, de não corrupção, tentar azeitar as relações entre as autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, para que as coisas tenham harmonia. Harmonia não quer dizer submissão entre as autoridades. Não é isso. É de entendimento. Vendo o povo brasileiro primeiro, vendo o Brasil primeiro. Precisamos respeitar o brasileiro e o Brasil e criar esse ambiente de crença, para que as pessoas venham. Veja o seguinte, nós temos 250 bilhões de dólares engatilhado para a montagem de infraestrutura nesses próximos 2 anos. Só virá se nós tivermos essa segurança, se houver harmonia de entendimento positivo, sério, sem ser na base de interesses pessoais, particulares, de cada deputado, de cada senador, que estão ali sempre se irmanando de uma forma amiga para resolver um problema, às vezes, particular, em detrimento de um problema nacional. Então, eu acho que a quebra do contrato é uma coisa seríssima, precisamos ficar vigilantes nisso. Eu acho que as redes sociais hoje exercem, de certa forma, uma pressão muito grande, as manifestações populares estão apresentando às autoridades os nossos anseios, e eu acho que a gente pode consertar e não permitir que haja essa desorganização moral, ética da coisa brasileira. Então, precisamos ter cuidado. Eu acho que a universidade cria um espaço, tem criado um espaço, quando eu fui presidente da Federação das Indústrias, terminou agora em 2019, nós criamos essa aproximação muito grande com a universidade, criamos o Observatório da Indústria, o pequeno industrial sente muita falta do talento e do conhecimento do cientista, do estudioso. O cientista estudioso, às vezes, tem receio de passar as suas informações para frente, e eu tenho a impressão que essa coisa agora quebrou. As pessoas estão se confiando mais, estão se entregando mais. Nós precisamos permitir que o cientista ganhe dinheiro como Israel ganha. Israel, todo mundo está lá, o cientista está com a sua camisinha manga curta, no seu carro BMW, pensando, desenvolvendo um princípio ativo, um pensamento, passando para a indústria. Aquele centro de pesquisa ganha um royalty, distribui com o pesquisador e está todo mundo muito bem. Então, eu acho que o Brasil está nesse momento simbiótico, onde os talentos estão aflorando, estão chegando, estão se expondo positivamente para a sociedade. Isso é um ambiente espetacular.
que se cria. Então, esse ambiente de... A gente veja o seguinte, na medida que a ciência pensa, a tecnologia executa por intermédio da indústria, satisfazendo o que a sociedade quer. Nós precisamos viver encrostados. E acho que esse ambiente está chegando no Brasil. Precisando apenas criar um marco legal para que essa relação entre a ciência e a indústria não seja entendida como corrupção, e sim como negócio, onde um tem o conhecimento e o outro tem a tecnologia. Né? Muito obrigado, Paulo, por tudo aí, por essa oportunidade. Exatamente, você está fazendo o que eu estou dizendo. Isso aí aproxima as pessoas, as instituições produtoras da indústria, né? E é muito positivo. Parabéns para você. Obrigada para você também. Doutor Beto, nossa eterna gratidão. Acredite que a gente está, junto com essa nova gestão da reitoria da UFC, pensando nessa questão da inovação, do empreendedorismo e dessa maior proximidade com o setor produtivo, num caminho de mão dupla, né? Tanto para que vocês digam que profissional vocês querem para vocês, para ter um futuro funcionário, um futuro sócio, um futuro rival, que seja, e a gente aprender. Caramba, o Paulo fala mais bonito do que eu, e agora? Numa live dessa, Voltou. Bom, eu queria agradecer a todos, mais uma vez, me desculpar pela minha ausência, mesmo que por motivo de força maior, caí aqui, né, temporariamente. Doutor Beto, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço. Boas lives. Obrigado. Vamos precisar de muita fé aí nessa crise aí. E Tchau. a todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Dani, obrigado pelo seu apoio, minha querida. Não, pode Forte contar comigo abraço. sempre. Vou dar uma encerrada aqui, ó. Um abraço a todos. Até a próxima semana, se você quiser. Tchau. Tchau. Boa semana.